E no vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 estratégias que podem fazer a diferença entre você ter um bom ou um mau resultado no longo prazo. Sim, se você aplicar algumas estratégias que eu irei te ensinar, você pode potencializar, dobrar os seus dividendos no longo prazo ou até mesmo no curto prazo com o mesmo valor investido. Se você não está entendendo, pode ter certeza que você irá aprender muita coisa que pode fazer total diferença na sua carteira de dividendos de longo prazo. Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje 3 estratégias no passo a passo. A primeira delas, uma das mais importantes, não vou deixar para o final do vídeo, já vamos falar de início, que é a diferença entre a mesma empresa. Sim, algumas delas têm diferenças entre a final 3, final 4, final 11 e até mesmo a ação final 5, e eu vou te mostrar na prática algumas empresas. Uma das maiores preocupações dos investidores ao escolher uma classe de ação é a liquidez. É uma preocupação importante. Sim, liquidez é importante. Tag along é importante, mas uma das coisas que muita gente negligencia é os dividendos, e eles fazem total diferença no longo prazo. Bombeiro, se é a mesma empresa, as duas classes de ações da Itaúsa, TSA3 e TSA4, não pagam o mesmo valor de dividendos? Sim, porém existe uma diferença de cotação, que é aí que você entra e potencializa os seus resultados de longo prazo, e por isso vamos utilizar a simulação no site da Itaúsa de R$1.000 investidos em um período de 10 anos. Vamos colocar aqui ITSA4 e ITSA3. Notem esse resultado do mês 2 de 2013 até o mês atual. A diferença ficou aproximadamente de quase 100%, pois ITSA3, R$1.000 teriam se transformado em 1.943 e TSA4, 2.820,34. Um retorno de 94% na ITSA3 e 182% na ITSA4. A mesma empresa? Sim, mas as suas duas classes de ações ficou com uma diferença de retorno em um período de 10 anos de aproximadamente quase 100%, e isso fará total diferença na sua carteira de longo prazo. E como ficou essa diferença tão grande? Basicamente é dessa forma. TRPV3 hoje está a 29,21, TRPV4 22,19. A mesma empresa, Transmissora Paulista, porém ela tem duas classes de ações, a final 4 e final 3. Elas pagaram nos últimos 12 meses R$1,06 de dividendos. Não existe diferença de valores entre TRPV4 e TRPV3. Para receber R$1.000 de dividendos, utilizando os dividendos que elas pagaram nos últimos 12 meses, precisaríamos de 940 ações TRPV4 e TRPV3, porém a diferença é muito grande de valor investido. Para receber esses R$1.000 na TRPV3, precisaríamos de 27.453,1 e já na TRPV4, 20.855,26. Lembrando que eu estou simulando para receber esses R$1.000 de acordo com os dividendos que elas pagaram nos últimos 12 meses. Ou seja, isso é só uma simulação para te mostrar na prática a diferença entre o dividend yield e como você pode potencializar os seus valores no longo prazo. Pois a ação que está com o melhor dividend yield no momento é a TRPV4, 4,79%. A diferença entre a ação final 4 e final 3 está em 1,15%. E dessa forma aconteceu essa diferença entre TSA4 e TSA3. Pois se a gente utilizasse esse valor investido em TRPV3, 27.453,1 para comprar TRPV4 a 22,19, a mesma cotação dessa simulação, conseguiríamos adquirir, ao invés de 940 ações, conseguiríamos 1.237 ações. Com esse valor investido de 27.453,1, ao invés de receber uma quantidade de 1.000, conseguiríamos receber 1.316,36. Parece uma diferença pequena? Agora imagine isso, reinvestir nos dividendos em um período de 5, 10, 15, 20 anos, e é por isso que ocorreu essa diferença tão grande entre Itaúsa. Essa diferença, em algumas empresas, no curto prazo, é uma pequena diferença, mas quando alongamos o período, como vocês acompanharam na Itaúsa, faz total diferença entre você ter um resultado mediano e um resultado ruim com a mesma empresa. Sim, isso é possível, e a Itaúsa mostrou bem isso, então é importante que você escolha bem a empresa que você terá no seu portfólio. E além de escolher a empresa, você precisa saber as diferenças entre as suas classes de ações, final 3, final 4, final 11 ou até mesmo final 5, final 6. Temos várias empresas aí com diferenças de ações, e caso você queira alguma em específico, deixe aqui nos comentários que a gente irá fazer posteriormente essa ação mostrando todas as diferenças na prática. E a segunda estratégia é uma das mais simples, mas como vocês irão acompanhar, reinvestir os dividendos no longo prazo faz total diferença, e eu vou te mostrar isso na prática
com algumas empresas bem conhecidas. Reinvestir os dividendos faz total diferença no longo prazo. Tenho certeza que você já sabe disso, mas é importante reforçar. Vamos simular nos últimos 10 anos, na Taesa e Banco do Brasil, R$10.000 investidos, reinvestindo e sem reinvestir os dividendos. Notem, os mesmos R$10.000 dividendos acumulados nesse período sem reinvestir os dividendos, na Taesa, R$ 13.238,08, BBAS 3, R$ 6.971,69. Basicamente, quando entrou os dividendos na nossa conta, a gente não comprou novas ações, ou seja, não reinvestiu. As ações acumuladas com esses R$10.000 seria 453 ações da TAE 11 e hoje o nosso patrimônio seria 16.181,16. BBAS 3 adquirimos 400 ações, patrimônio atual 15.660. Como essas duas ações não pagam dividendos mensais, vamos pegar o total que recebemos em 2022 e dividir por 12. Chegamos a uma média de 176,61 na Taesa e 122,50 no BBAS 3. Agora a próxima simulação será reinvestir nos dividendos, ou seja, todo o valor que entrava na nossa conta de dividendos, a gente pegava e utilizava para comprar novas ações. O mesmo valor investido, R$10.000, porém, de dividendos acumulados na Taesa, ao invés de acumularmos 13.238, conseguimos acumular 26.096. Finalizamos com 1.386 ações, um patrimônio atual de 49.507,92. Notem a diferença que fez reinvestir os dividendos e fica evidente. Parece simples, mas faz total diferença no longo prazo e a média de dividendos em 2022 teria saído de 176,61 para 480,68 e da mesma forma ocorreu no BBAS 3. Finalizamos com 10.702,66, 736 ações, patrimônio atual 28.814,40 e uma média de dividendos em 2022 de 309,79. E mesmo que você esteja próximo de alcançar a independência financeira ou até mesmo esteja utilizando seus dividendos mensais para pagar uma conta de água, luz, internet, é importante que você deixe um percentual dessa renda mensal de dividendos de 20%, 30% para reinvestir e a sua renda continue crescendo no longo prazo. Pois imagine que hoje você esteja recebendo R$1.000 de dividendos, esteja utilizando esse valor todos os meses. E daqui 10 anos? Imagine você recebendo esses mesmos R$1.000, com certeza seria um péssimo negócio. Então é importante reinvestir parte dos seus dividendos para essa renda continuar crescendo no longo prazo. E a terceira estratégia é o aluguel de ações ou até mesmo de fundos imobiliários. Uma pessoa pega emprestada por algum período as suas ações ou os fundos imobiliários e depois devolve para quem ela está tomando. Basicamente, é como se você alugasse um imóvel. Você aluga, utiliza esse imóvel por algum período e depois devolve da mesma forma que você pegou. E no final das contas, para que serve um aluguel de ações e fundos imobiliários? Basicamente, é utilizado por pessoas que querem especular na bolsa de valores, que querem ganhar dinheiro no curto prazo. Uma pessoa aluga uma ação e efetua a venda dessa ação por R$10, acreditando que o mercado irá cair. Posteriormente, essa ação caiu e ele recomprou essa ação por R$9, ou seja, botou R$1 no seu bolso e após isso ele devolve essa ação. Basicamente, ele ganhou dinheiro vendendo e recomprando essa ação mais barato. E isso é utilizado como uma forma de especulação de pessoas que acreditam que certa ação irá cair. E essa é uma forma que alguns especuladores utilizam para ganhar dinheiro no curto prazo. Geralmente, os ativos mais arriscados são os ativos que possuem o maior valor de aluguel. E sim, é possível você ganhar dinheiro alugando as suas ações e fundos imobiliários, mas você precisa conhecer o passo a passo de como isso é feito na sua corretora, pois em algumas esse processo é um pouco mais difícil, em outras um pouco mais fácil, mas sim, é possível. Vou mostrar algumas ações que estão com aluguéis próximos a 27% ao ano, 10% ao ano, mas isso não significa que você ficará com as suas ações alugadas o ano inteiro. Às vezes a pessoa vai especular, fica com essas ações alugadas 3 dias, 5 dias, 1 mês, ou seja, não significa que você ficará 1 ano, 5 anos com as suas ações alugadas. É importante, mesmo você alugando as suas ações e fundos imobiliários, você recebe os seus dividendos normalmente. A primeira empresa que iremos citar, BBAS 3, hoje está com as suas ações com uma média de 0,02 ao ano para o doador, ou seja, hoje, para alugar as ações do BBAS 3,
De acordo com o site Status Invest, você receberia 0,02 ao ano para alugar as suas ações. Já as ações da Taesa, hoje, os seus aluguéis estão cerca de 0,27 ao ano. E notem que algumas empresas possuem esse valor de aluguel um pouco maior. A depender do risco do ativo, com certeza esse aluguel acaba subindo um pouco mais, como é o caso da IRB. Hoje o seu aluguel está em cerca de 10,27% ao ano. Valor altíssimo, mas como eu citei, às vezes a pessoa aluga essas ações e não fica um ano inteiro. Às vezes fica 5 dias, 3 dias, 10 dias, vai depender da operação que essa pessoa pretende fazer. E hoje uma das ações que estão com um dos maiores valores de aluguéis é a Americanas, 27% ao ano. E você, utiliza alguma dessas 3 estratégias que eu citei? É importante que você conheça essas diferenças e potencialize, dobre os seus dividendos no longo prazo, pois são pequenos detalhes, mas que fazem total diferença no longo prazo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!